Pessoal, então, nesta aula nós iremos tratar sobre um tema bastante importante, denominado ondas, tudo bem? Então, passando pela parte conceitual, né, e depois as suas devidas aplicações. Essa aula talvez ela se divida, né, em 2 ou 3 partes, tá certo? Primeiro, né, vamos lá para os nossos conceitos, né? Conceitos, introdução, ondas. Bom, pessoal, onda. Se você pegar os livros, cada um tem um conceito diferente, né? Mas em geral é a mesma coisa, tá? São movimentos oscilatórios, né? Que por sua vez vão se propagar no meio, tá? Então, nestes movimentos, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria. Então, a gente pode. Vou fazer aqui 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, né? Vamos dizer aqui um pulso se propagando numa corda. Tudo bem? E agora a água, né? Você joga uma pedra na água. Ficou meio estranho isso aqui, né? Na água e ela produz ondas circulares, né? Alguém jogou uma pedra na água, tá aqui a pedra, né? E em seguida houve propagação das ondas, né? Ondas circulares. Tudo bem? Então, são perturbações que se propagam transferindo energia, tá certo? Segunda parte, vamos agora aqui para a nossa natureza das ondas. Natureza das ondas. Podem haver 2 tipos de onda conforme a sua natureza, né? Conforme a sua natureza. Primeiro tipo, nós chamamos de ondas mecânicas. Ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? Elas precisam de um meio material para a sua propagação, né? Exemplo, o som. O som, ao se propagar, ele precisa de um meio material. O som é uma onda mecânica. Segundo tipo de onda, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo em alguns meios materiais. Exemplo, a luz. Então a luz, ela pode se propagar com um meio material, né? Mesmo havendo, tá? A luz se propaga no vácuo. Conforme a sua natureza, as ondas podem ser mecânicas, as ondas podem ser eletromagnéticas. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira parte. Terceira parte. Tipos e classificação das ondas. Tipos e classificação das ondas. Bom, as ondas elas podem ser do tipo transversal,
e longitudinal. Tudo bem? Dependendo da direção do movimento vibratório das partículas relativamente à sua direção de propagação. Tudo bem? Então, ondas transversais são aquelas em que a direção do movimento vibratório é perpendicular à direção de propagação. Como eu falei anteriormente, a luz, né? Imagina a luz aí, ó. Tá? Então, a gente tem a nossa velocidade de propagação, né? Velocidade de vibração, tá? A velocidade de propagação perpendicular à velocidade de vibração. Nós temos ondas transversais. Tudo bem? E longitudinal são aquelas em que a direção do movimento vibratório vai coincidir com a direção do movimento de propagação, né? Aí eu dei o exemplo aí do som, não foi? Do som. Aí nós temos a velocidade de propagação, a velocidade de vibração. Se a velocidade de propagação for paralela à velocidade de vibração, nós temos aí ondas longitudinais. Tudo bem? As ondas também podem, né, se classificar conforme o seu número de dimensões, né? Ainda aqui no item 3. Primeiro tipo. Vamos lá. Ondas unidimensionais. O que são ondas unidimensionais? Elas propagam-se linearmente, né, como em uma corda, né? Eu falei da corda, tem uma corda, aplica um pulso numa corda, né, e tem a propagação da onda. Isso é o tipo de onda unidimensional. Segundo tipo, né, ondas bidimensionais. Elas vão se propagar superficialmente, como na superfície da água, né? A gente considerando a superfície da água um meio bidimensional, né? A gente tem isso aqui, né? As ondas se propagando, tá? Na superfície da água, né? Como eu falei para vocês, joga uma pedra, né? Jogou uma pedra. E aí a minha onda circular se propagou dessa forma aqui, né? Uma onda bidimensional. Tudo bem? E por último, as ondas tridimensionais, né? Tridimensionais. Bom, elas vão se propagar no espaço, né, como as ondas sonoras, tá? E as ondas luminosas, né? Em geral, se a gente for analisar essas ondas, elas são tridimensionais, né? Tudo bem? Agora vamos para o nosso quarto tópico. Quarto tópico. Onde nós vamos ter velocidade, parte bem importante, né? Velocidade e o comprimento de onda. Tudo bem? Bom, aí eu defini os seguintes conceitos, né, para vocês. A sequência de ondas periódicas, né? Você denomina isso de trem de onda, tá certo? O que seria a crista da onda, né? É o ponto mais alto da onda, tá?
O que é o comprimento de onda que está aí no subtítulo, né? Representado pela letra grega lambda, né? É a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, tá? Tudo bem? Então, eu posso fazer a seguinte representação para vocês poderem visualizar melhor, né? Tá aqui a minha onda se propagando, tá? A distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales é o que nós chamamos de comprimento de onda, tá? Isso aqui é a crista da minha onda, tá certo? E aqui embaixo nós temos o vale da onda, né? Vale ou depressão. Tudo bem? A distância entre uma crista e um vale consecutivo, essa distância aqui, é representado por lambda por 2, tá? Distância entre uma crista e um vale consecutivo, né? Tudo bem? Outra coisa que nós devemos falar também, né? Ondas que não têm a forma senoidal ou cossenoidal. Vou tentar fazer aqui. É só para critério de visualização, tá, pessoal? Só para visualizar, né? Primeiro tipo de onda. Faz de conta que isso aqui é um eixo, né? Tá? Essa aqui é uma onda que nós chamamos de dente de serra. Ela não tem comportamento senoidal. A outra é essa aqui, né? Tá? Que é uma onda quadrada, né? Ó, a distância daqui para cá, tá? É o meu comprimento de onda. Tudo bem? Esse daí é o nosso quarto tópico. E depois de tudo isso, nós podemos ver a equação, né, fundamental da onda. Equação fundamental das ondas. Bom, nós temos, partindo daquela equação, que V é ΔS por ΔT, né? Fazendo as devidas substituições, nós vemos que o espaço percorrido, né, comprimento de onda, o tempo é o período que é o inverso da frequência, nós vamos obter V é igual a lambda F, tá? Que é a primeira equação desse capítulo. Tudo bem? Primeira equação, tá? Essa equação 1 ela é válida tanto para ondas mecânicas, tá, pessoal? Tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Não esquecer que quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, estamos falando da luz, né? Estamos falando da luz. A velocidade da luz no vácuo é uma constante, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo no SI. Tá certo? No SI. Tudo bem? Nosso quinto tópico seria uma coisa muito importante, utilizado em vários ramos da física, que é a função de onda. Função de onda. Tudo bem? Tem uma ilustração, né, que eu queria aqui fazer para vocês, né? Nós fizemos em sala, por sinal. Né? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Tá vendo? Fica legal, né? Mas é só para visualizar, tá? Aqui nós temos o eixo X.
eixo Y, tá? Uma fonte vai emitir um pulso, né? E gerar aí uma onda, tá? Tudo bem? Sendo que daqui para cá é a minha amplitude, aqui também é a minha amplitude, tá certo? Em módulo, né? Mas é menos A, tudo bem? E esse meu ponto aqui, ele vai descrever uma onda. Vou colocar ele aqui, né? Um ponto que pode ser representado aqui por x e y, tá? Se propagando com uma velocidade v. E daqui para cá, né? Nós temos a minha amplitude fechando isso aqui, tá? E o pulso, né? Ó, tá? Só para a questão de representar. Fazendo isso daí, né? Eu posso, então, deduzir, encontrar a minha equação de onda, y igual a cosseno de ômega t mais φ0. Tudo bem? Sendo que delta é x por v, certo? Então, meu y também pode ficar da seguinte forma, né? A cosseno de ômega t menos delta t mais φ0. Tudo bem? Sabendo que ômega é igual a 2π sobre t, e utilizando isso aqui, nós vamos obter o seguinte, né? Fazendo aí nossas devidas substituições. Vou obter essa equação. Y é igual a cosseno de 2π t sobre t menos x por lambda mais φ0. Tá? Essa daqui é a minha equação 2. Tudo bem? Desse meu capítulo. Tá? Essa equação 2, tá, pessoal? Essa equação 2, ela é denominada de função de onda. Tá? Para o caso que você tenha um φ0 igual a zero, né? φ0 igual a zero, aí essa equação vai reduzir para y igual a né? Cosseno de 2π t sobre t menos x lambda. Tudo bem? Nossa equação 3 é a própria equação 2, só que reduzida. Né? Tudo bem? O objetivo, pessoal, da função de onda é fornecer a configuração da onda num instante t dado, né? Ou o MHS, tá? De um ponto numa posição x dada, né? Tá aqui as minhas variáveis x, minha variável t. Tudo bem? Nosso capítulo sobre ondas continua na próxima aula. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.